Um povo que construiu palácios imensos e dominou o mundo antigo com diplomacia e guerra. Essa frase resume o poder dos persas, mas o mistério por trás dessa civilização vai além dos palácios e batalhas. Como eles, vindos das estepes do Irã, conseguiram reunir um império que se estendia da Índia ao Egito. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás da administração sofisticada, dos intrincados sistemas de correio, da religião zoroastriana e das estratégias militares que garantiram sua longevidade. Prepare-se para uma narrativa épica e documental sobre os verdadeiros reis dos reis. Prepare-se para descobrir como um império, nascido nas montanhas do Irã, reinventou o conceito de poder, governou com sabedoria e construiu um legado que atravessou milênios. E se histórias como essa te fascinam, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sino para não perder nenhum episódio. E já deixa o seu like para fortalecer essa jornada no tempo. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, clique na playlist que está aparecendo aí no canto superior direito. Civilizações que moldaram a história. Ela está cheia de narrativas tão épicas quanto essa. Vamos começar. O capítulo inicial revela as origens dos Aquemênidas, família que surgiu nas montanhas do atual Irã, por volta do século VII a.C. Nascido por volta de 600 a.C., Ciro II, chamado o Grande, fundou o Império Persa após derrubar os Medas, estabelecendo a dinastia Aquemênida. A narrativa é rica em detalhes visuais. Imagine-se nos pastos montanhosos, tribos nômades se unindo em torno de líderes carismáticos. Historiadores apontam que Ciro tratava as populações conquistadas com relativa tolerância, permitindo que judeus retornassem a Jerusalém após o cativeiro babilônico, um gesto único na época. Explore também a diplomacia de Ciro. Ele firmava alianças, concedia autonomia às cidades conquistadas e disseminava uma imagem de governante justo. Isso não era apenas estratégia militar, mas conquista moral sobre povos e líderes rivais. A narrativa documenta que Ciro era respeitado até pelos persas por sua postura pragmática. Além disso, detalha a logística. Exércitos bem organizados, suprimentos que cruzavam desfiladeiros e montanhas, uso de arqueiros montados e infantaria disciplinada. Como esse operador diplomático e comandante militar poderia ser sucedido por líderes ainda mais ambiciosos? E mais, quais inovações administrativos permitiriam sustentar um império tão vasto? Após consolidar o império, os persas implementaram um dos sistemas administrativos mais avançados da antiguidade. O império era dividido em satrapias, províncias governadas por sátrapas, cobrindo desde o Vale do Indo até a Líbia. Cada satrapia pagava tributos, mantinha tropas locais e recolhia impostos. Uma rede de correios e estradas, incluindo a célebre Estrada Real de 2.700 quilômetros, garantiu comunicação entre a Pérsia e a Éfeso. A narrativa transporta o espectador até caravanas cruzando planícies, mensageiros a cavalo revezando-se ao longo da estrada para entregar ordens reais com velocidade impressionante. Técnicas logísticas incluíam estações de descanso com armazéns de suprimentos e cavalos reservados. Tudo detalhadamente descrito. O uso de selos cilíndricos como documentos oficiais, a moeda chamada darico, com 8,4 gramas de ouro, facilitando o comércio e controle de tributos. Cada satrapia tinha moedas parecidas, e tributos convertidos em daricos valorizavam a unidade monetária do império. Além disso, enfatiza-se o sistema legal, leis escritas, juízes locais e princípios de justiça baseados em tradições médicas e zoroastrianas. O capítulo Como um Império Tão Bem Estruturado responderia aos desafios militares emergentes do Mediterrâneo? E quem surgiria para testar essa máquina administrativa? Ao entrarem em conflito com as cidades-estado gregas, os persas enfrentaram adversários com estruturas militares e políticas diferentes. A invasão da Jônia, em 490 a.C., provocou reação de Atenas e Esparta, que apoiaram rebeldes. Frotas persas cruzaram o mar, hoplitas gregos formaram falanges e flechas mergulharam navios inimigos. Xerxes reorganizou seu exército,
cruzou o Helesponto com pontes flutuantes e chegou à Batalha de Termópilas, onde 300 espartanos resistiram em um desfiladeiro contra milhares. Mesmo com superioridade numérica, os persas foram derrotados em Maratona, Salamina e Plateias. Termópilas teve clima sufocante, Salamina contou com o crepúsculo naval e a fumaça dos navios queimando. O exército persa era multiétnico, com medas, sírios, egípcios e arqueiros com arcos compostos de madeira, chifre e tendões. Apesar das derrotas, o império não se desintegrou, evoluiu. Quem iria suceder Xerxes e restaurar o poder persa? Após o reinado de Xerxes, Dario II e Artaxerxes I buscaram estabilizar o império. Artaxerxes reconstruiu palácios em Persépolis, promoveu cerimônias com tronos dourados e tapeçarias perfumadas, e manteve uma corte com oficiais medas e persas. Ele estabeleceu alianças com estados gregos menores e usou a tática de dividir para conquistar. Na emboscada de Cunaxa, o príncipe Ciro, seu próprio irmão, foi derrotado. Flechas cortaram o céu, desertores fugiram e o exército real fechou o cerco. Foram adotadas políticas de tolerância religiosa, caligrafia cuneiforme em persa antigo e aramaico, e celebrações como o Novruz, unindo povos diversos. Músicos, artistas e acadêmicos conviviam na corte. O império também utilizava espiões e diplomatas, os olhos e ouvidos do rei, para identificar conspirações. Como enfrentar o novo desafio vindo do norte. Alexandre da Macedônia unificou a Grécia e voltou-se contra o Império Persa em 334 a.C. Em sua campanha, cortou o nó de Górdio, símbolo do destino imperial. Iniciou a invasão pela Ásia Menor, venceu em Isso e tomou Síria, Fenícia, Egito e, por fim, Persépolis. A queda da capital foi uma destruição ritual. Palácios em chamas refletidos na água, cortesãos em fuga, ouro saqueado. Alexandre destruiu como retaliação ao saque da Grécia, mas também preservou parte da arte, demonstrando admiração pela cultura persa. Ele casou-se com Roxana, adotou vestes persas e promoveu fusão cultural. Macedônios dançavam em festas reais ao som de música persa. Alexandre morreu em 323 a.C., com apenas 32 anos. O império seria dividido. Quem herdaria o legado persa? O que aconteceria com as satrapias e seus sistemas de governo? Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império. Os Seleucidas governaram terras persas, mantendo satrapias, comércio e sistema de correio. Cidades foram erguidas com arquitetura mista, colunas gregas e portais persas em palácios. Antioquia tornou-se um centro cultural com arquitetura híbrida, mercados vibrantes, estátuas helênicas e relevos persas, sinagogas e templos convivendo lado a lado. Os Seleucidas cunhavam moedas em darico e tetradracmas, e ministros persas atuavam nas cortes. Documentos oficiais ainda eram escritos em línguas aquemênidas. Mesmo com invasões nômades, os partas e depois os sassânidas ressurgiram no século III a.C., reivindicando a herança persa. Sob os sassânidas, houve centralização, culto zoroastriano dominante e novos estilos artísticos nos palácios de Ctesifonte. Será que o Império Persa sobreviveria por mais séculos? Com a conquista árabe no século VII d.C., o mundo islâmico absorveu instituições persas, burocracia, impostos e administração provincial. Famílias persas ocuparam cargos no governo islâmico, e mesquitas foram erguidas sobre antigos palácios. A influência persa persistiu na literatura, como no épico Shahnameh Ferdowsi, na arquitetura, com padrões geométricos e elementos antigos, e na ciência, como medicina, astronomia e filosofia transmitidas em escolas de Bagdá. Alfazema, rosas damascenas e jardins persas inspiraram o conceito de paraíso no Islã. Caravanserais seguiram técnicas de construção persa, e estradas modernas foram feitas sobre antigas rotas reais. Tradições como o Novruz, a caligrafia persa, e hospitais e jardins de estilo persa seguem vivos.
O Império Persa não caiu, ele se transformou. Até quando esse legado resistirá às turbulências modernas? Ao longo desta história, vimos como os persas, de Ciro, o Grande, até os sassânidas e além, foram verdadeiros reis dos reis. Construíram um império baseado em diplomacia, administração eficiente e tolerância cultural. Suas estradas, correios e satrapias permitiram governar territórios vastos por séculos. Palácios, moedas e crenças zoroastrianas influenciaram civilizações inteiras. Mesmo derrotados militarmente por Alexandre, seu legado resistiu. Foi absorvido pelos Seleucidas, revivido pelos Sassânidas e reformulado pelo mundo islâmico. A herança persa persiste hoje em idiomas, arquitetura, literatura e na ideia de civilização multicultural. Reflita: quantas práticas de diplomacia, administração ou fusão cultural que conhecemos hoje têm raízes invisíveis nos persas? Quantas vezes subestimamos a capacidade de um povo transformar derrota em legado duradouro? Comente aqui embaixo. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? A logística imperial, a diplomacia tolerante ou o poder cultural que resistiu por milênios? Se inscreva, compartilhe com quem ama a história e até o próximo vídeo, onde desvendaremos outro conto escondido no Tempo.